Olá pessoal, meu nome é Thaís Ribeiro, sou advogada, pós-graduanda em Direito da Seguridade Social e professora de Direito Previdenciário. Sou também idealizadora desse projeto Previdenciário Sem Mistério e hoje eu preparei esse material com muito carinho para todos os concurseiros, com ênfase principal no edital do INSS na banca CESP. Bom pessoal, hoje eu preparei para vocês e faremos juntos 20 questões da matéria de Direito Previdenciário. Eu vou dar algumas dicas e pontuações sobre a matéria. Caso você queira receber o material em PDF com as questões e os comentários, gratuitamente, é só deixar o seu e-mail nos comentários abaixo ou enviar um e-mail para mim. O meu e-mail estará também na descrição desse vídeo, caso você queira copiar e colar, ok? Então vamos lá. Vamos resolver a nossa primeira questão, a questão que a CESP elaborou. Vamos juntos então. O servidor do município que se aposentar pelo RGPS e continuar a trabalhar como prestador eventual de serviços à prefeitura sem vínculo empregatício, não estará obrigado a recolher contribuições ao RGPS, visto que não poderá mais obter novo benefício de aposentadoria. Bom, gente, a primeira dica que eu quero dar para vocês é que vocês fiquem muito atentos às assertivas que trazem a negativa, ou exceto, ou questões que tragam essa forma de construção. Geralmente elas tendem a estar incorretas, não é sempre, mas vamos ficar atentos. Então, primeira coisa que a gente precisa lembrar, né, quem já está aí nos estudos, ou mesmo quem não está, é que se a pessoa ela trabalha, mesmo que de forma eventual, né, mesmo que sem vínculo, se ela trabalha e recebe uma contraprestação remunerada, né, se ela tem remuneração, ela é obrigatoriamente filiada ao RGPS, ao Regime Geral de Previdência Social. Então, ela não tem escolha, né? Não é facultativo, ela é obrigatoriamente filiada, então ela tem que contribuir. Então, mesmo os aposentados que continuem a trabalhar, eles devem continuar contribuindo para a Previdência. Outra questão que fundamenta a resposta dessa questão é o princípio da solidariedade, que nos traz aquela ideia de que os ativos sustentam os passivos, né? De solidarismo, de mutualismo. Então, essa questão está incorreta, né? Ela está errada, porque mesmo o aposentado que trabalhe, ele é obrigado, ele estará, né? Aqui, ó, ele estará obrigado. E aí eu trouxe para vocês o artigo da Lei 8.213 de 91, que fala exatamente sobre isso, né? Que vai dizer que o aposentado pelo regime geral de previdência social do RGPS, que estiver exercendo ou quer voltar a exercer atividade abrangida por esse regime, é segurado obrigatório em relação a essa atividade, ficando sujeito às contribuições que trata a Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, para os fins de custeio de Seguridade Social. Ok, galera? Então, essa assertiva está incorreta, está errada. Vamos para a assertiva de número 2. Acerca do conceito da origem da evolução legislativa da Seguridade Social brasileira, é correto afirmar que a Constituição de 1937 foi a primeira a prever a forma tripartite de custeio da Previdência realizada com contribuições do Estado, do empregado e do empregador. Bom, essa questão é uma questão que tem um cunho histórico, é uma questão aí que exigiria, para responder com propriedade, que o candidato tivesse ao menos feito uma leitura aí dos contextos históricos da Previdência Social no Brasil, da Seguridade Social como um todo.
Então, eu trouxe para vocês a informação de que foi a Constituição de 1934 que foi a primeira a estabelecer a forma tripartite, que ela se daria entre a União, o empregado e o empregador. Então, a título de conhecimento, pessoal, eu trouxe aqui o artigo da Constituição de 1934 que estabelecia isso. Então, vamos ler juntos a linha H e quem quiser dar uma olhada no material vai recebendo seu e-mail e aí pode fazer a leitura completa. Lá na linha H do artigo 121 da Constituição de 1934, viu, gente? 3 e 4, não é 37, ok? 37 foi depois de 1934. E nela também havia algumas previsões acerca de Seguridade Social, mas ela não foi a primeira a estabelecer a forma tripartite. Na linha H fala assistência médica e sanitária ao trabalhador e à gestante, assegurando a esta descanso antes e depois do parto, sem prejuízo do salário do emprego e instituição de previdência, mediante contribuição igual da união do empregador e do empregado a favor da velhice, da invalidez, da maternidade e nos casos de acidente de trabalho ou de morte. Então, essa questão está errada, porque não foi a Constituição de 37, sim de 34. Bom, questão 3. Embora não conste entre os princípios expressos, eu até grifei aqui, tá, gente? Na sua prova não vai vir assim, né? Mas eu grifei aqui para vocês se lembrarem. Embora não conste entre os princípios expressos no título da Ordem Social da Constituição Federal de 1988, a solidariedade, por ser o elo que liga as pessoas em busca do amparo nas situações de risco social, é considerado um princípio elementar da Seguridade Social. Pessoal, esse princípio da solidariedade, ele sempre é abordado nos livros, sempre é abordado nas aulas de direito previdenciário, por ser mesmo a razão inspiradora, né, do direito da Seguridade Social. Esse princípio da solidariedade é conhecido também como solidarismo ou mutualismo e tem a ver com aquela ideia que eu já falei antes de que os ativos sustentarão os passivos. Os ativos, né, que são as pessoas que trabalham, que contribuem, elas ajudarão no sustento dessas pessoas que não conseguem se manter diante as situações da vida, né? Como a morte, como a idade avançada, a maternidade. Então, o princípio da solidariedade é, sim, um dos principais pilares da Seguridade Social, ainda que não esteja expresso na Constituição Federal. Tudo bem? Então, essa questão está correta, está certa. Eu coloquei sempre ao fim das questões a resposta, tá, gente? O gabarito e também a explicaçãozinha para que vocês possam estudar. Questão 4. A fusão da Receita Federal com a Secretaria da Receita Previdenciária centralizou em apenas um órgão a arrecadação da maioria dos tributos federais. Contudo, a fiscalização e arrecadação das contribuições sociais destinadas aos chamados terceiros, SESC, SENAC, SESI, SENAI e outros, permanecem a cargo do INSS. Aí, gente, que eu falei com vocês, ó. Contudo, vamos prestar bastante atenção. A parte inicial da questão está correta, né? Que ela fala da fusão da Secretaria da Receita Federal com a Secretaria da Receita Previdenciária. Porque hoje o INSS não fiscaliza as contribuições. Isso é atribuição da Receita Federal. Então, só que aí já na segunda parte ela vem falando que a fiscalização da arrecadação das contribuições sociais destinada ao SESC, SENAC, SESI, SENAI permanece a cargo do INSS. Gente, de jeito nenhum. De jeito nenhum. E aí eu trouxe aqui embaixo para vocês poderem se recordar, né? Coloquei que o INSS não tem autonomia para fiscalizar ou arrecadar contribuições sociais, somente para conceder benefícios. O INSS hoje, a incumbência dele é essa. Então, eu trouxe aqui um quadrinho
falando que a Receita Federal do Brasil é ela quem controla, arrecada, fiscaliza todas as contribuições sociais devidas à Previdência Social. Ela quem cuida da parte de custeio. Custeio vem da palavra custear, né? Quem é que vai manter a Seguridade Social. Então, ao INSS cabe o controle e concessão dos benefícios, gente. Vamos gravar isso, tá? Na parte de benefício. Então, o INSS, ele fiscaliza ou arrecada algum tributo, né? Alguma contribuição social? Não. Então, essa questão está incorreta, está errada. Vamos lá para a questão 5. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinado a assegurar o direito relativo à saúde, à previdência e à educação. Bom, gente, essa questão é a questão de praxe, né? Aparece muito nas provas de concurso como um todo. E esse é um conceito básico, né? É o primeiro conceito que a gente aprende com relação à Seguridade Social. Está lá no artigo 194 da Constituição e que traz exatamente a ideia de que a Seguridade Social ela compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos da sociedade, destinadas a assegurar os direitos de saúde, previdência e assistência social. E na nossa assertiva, eles trouxeram relativa à saúde, previdência e educação. Gente, educação não integra a Seguridade Social. É um direito social, sim, mas não integra a Seguridade Social. Em outras provas também, eles colocam saúde, previdência e direito à vida. Saúde, educação, direito à vida. Não é correta essas assertivas. A assertiva correta é aquela que traz exatamente a ideia que expressa o artigo 194 lá da Constituição, que é esse que eu coloquei agora na tela para que vocês possam ver. Artigo 194. Então, para você não esquecer, eu trouxe aqui um quadrinho muito legal que é bom que você decore, né? É um macete. Então, a Seguridade Social nos traz o quê? Nos traz paz. Ela nos traz paz, ela nos traz previdência social, assistência social e saúde. Então, sempre que lhe perguntarem, né? A Seguridade Social, ela garante quais direitos, né? Ela busca a realização de quais direitos? Os direitos relativos à previdência social, assistência social e saúde. Ela nos traz paz, ok? Então, essa assertiva está errada. Vamos lá para a questão 6. Com base na jurisprudência do STF, é correto afirmar que o direito à proteção da Seguridade Social no Brasil é garantido apenas aos segurados de um dos regimes previdenciários previstos em lei. O indivíduo que não contribui para nenhum desses regimes não faz jus à referida proteção. Então, gente, como a gente... O artigo 194 da Constituição, que falamos anteriormente, ele vai trazer que a Seguridade é composta pela saúde, assistência social e previdência social. Eu trouxe aqui esse esqueminha para que vocês possam se orientar e vou dar aqui vou explicar aqui um pouco sobre a saúde, sobre a assistência e sobre a previdência. Quanto à saúde, a gente precisa lembrar que ela não é contributiva. Ninguém paga um determinado valor para o SUS, né, que é controlado pelo Ministério da Saúde, para poder ser atendido num hospital ou para receber uma vacina. Em regra, né, essa saúde ela é destinada a todos. Então, qualquer pessoa, desde aquela pessoa mais simples, aquela pessoa mais rica, né, ambos poderão ser atendidos pelo SUS, independente de raça, independente de religião. E essa saúde ela é um dever do Estado. Por essa razão que ela não é contributiva, né? Nós não precisamos contribuir diretamente para sermos atendidos no SUS.
Já a assistência social, ela não é contributiva também, só que ela é dedicada somente aos necessitados, ela não é dedicada a todos. E ela não é contributiva, obviamente, né? Pela razão de que não faria sentido as pessoas que mais precisam terem que contribuir para a assistência social para receberem um benefício. Já a Previdência Social, ela é contributiva. Para que você possa se aposentar ou receber um benefício da Previdência Social, você tem que contribuir, em regra. E a filiação dela é obrigatória. Então, aos que trabalham e recebem a remuneração, né, uma contraprestação remunerada, eles são obrigados a se filiar ao regime geral de previdência social. Então, vamos gravar. A saúde é não contributiva, ela é destinada a todos e é dever do Estado. A assistência social também não é contributiva, mas ela é dedicada somente aos que mais precisam, aos necessitados. E a previdência social é contributiva e tem filiação obrigatória. Na nossa assertiva, ela nos traz a ideia de que seria correto afirmar que o direito à proteção da Seguridade Social no Brasil é garantido apenas aos segurados de um dos regimes previdenciários previstos em lei, que o indivíduo que não contribui para nenhum desses regimes não faz jus à referida proteção, quando, na verdade, o único regime que pede contribuição é o da Previdência. Então, quando eles falam o indivíduo que não contribui para nenhum não faz jus à referida proteção, está incorreto por essa razão, porque somente da Previdência que pede contribuição, saúde e assistência não precisa, nem de filiação e nem de contribuição. Ok, gente? Então, essa questão está incorreta, está errada. Coloquei aqui para vocês. E aí, eu coloquei, né? Dessa maneira, a proteção da Seguridade Social abarcam a saúde, a previdência e assistência, e o único ramo cuja contribuição é necessária é o da previdência. Os outros dois não são contributivos. Questão 7. É correto afirmar que a Seguridade Social compreende a assistência social, a saúde e a previdência social. Corretíssimo, né, gente? Já é, acho que a terceira questão que a gente falou sobre isso. É muito recorrente essa questão nas provas de direito previdenciário, por isso que a gente vai fixar bem esse artigo 194. Eu trouxe ele aqui para vocês novamente e essa questão está certa. Questão 8. A Constituição vigente consagra a Previdência Social como um direito individual inserido em uma realidade mais ampla, denominada Seguridade Social. O próprio nome já diz Previdência Social. Ela não é um direito individual. Inclusive, na Constituição, quem tiver com a Constituição aí aberta, ou que quiser buscar, dá uma pausa aí no vídeo e pegue lá no artigo 194, que é onde fala, né, da Seguridade Social. Vem logo após o título 8, que é o da ordem social. A Previdência Social, ela não é um direito individual, ela é um direito social, razão pela qual essa assertiva está errada, está incorreta. Bom, questão 9. Terá direito ao recebimento de um salário mínimo mensal, conforme dispuser a lei, a pessoa com deficiência e o idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, desde que contribuam à Seguridade Social. Bom, gente, esse direito ao recebimento de um salário mínimo para pessoas com deficiências e idosos está previsto lá na Constituição e é o benefício de prestação continuada, que também tem previsão lá no LOAS, na Lei Orgânica da Assistência Social. E aqui no fim da nossa assertiva vem dizer que ela será destinada a essas pessoas desde que contribuam à Seguridade Social. Bom, gente, eu disse antes, né? Não faria sentido a pessoa que mais precisa, uma pessoa com deficiência ou um idoso que não tem condição de prover seu próprio sustento, contribuir para a Seguridade Social. Então, essa assertiva está incorreta e eu trouxe aqui abaixo uma anotação, né?
falando que o benefício de que trata o enunciado é o BPC, dedicado a essas pessoas, e que ele é um benefício de Seguridade Social, razão pela qual não exige contribuição. E trouxe aqui para vocês o artigo 203, que é o que trata da assistência social, que diz exatamente que a assistência social será prestada a quem dela necessitar, independente de contribuição à Seguridade Social, e tem por objetivos. E lá no inciso 5º, fala da garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência, ao idoso que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser em lei, razão pela qual essa questão está errada. Questão 10. Nos termos da legislação previdenciária, é correto afirmar que a existência de dependentes de uma classe exclui do benefício os das classes seguintes. Bom, essa regra, gente, é uma regra de direito previdenciário. É aquela regra que diz que os dependentes mais próximos excluem os mais remotos, né, os mais distantes. Não foi à toa que a lei trouxe, né, um rol de dependentes que eu vou apresentar aqui para vocês. Está lá no artigo 16 da Lei 8.213, que vai dizer assim, ó, artigo 16. São beneficiários do regime geral de previdência social na condição de dependentes do segurado. 1. O cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. Esses são os de primeira classe, grifei aqui para vocês. Os de segunda classe são os pais. E os de terceira classe é o irmão não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos, ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual ou mental, ou deficiência grave. E lá no parágrafo 1º traz a regra, né? A existência de dependente de qualquer das classes desse artigo exclui do direito as prestações das classes seguintes. E aqui eu coloquei uma explicaçãozinha rápida para quem não conseguiu entender. A primeira classe tem precedência sobre a segunda e a terceira. E, por sua vez, a segunda tem precedência sobre a terceira. Imagine que Maria venha a falecer e deixe a pensão por morte aos seus dependentes. Terá direito a esse benefício, os dependentes da primeira classe. Caso não exista ninguém, os da segunda classe, se comprovar dependência econômica. Caso, novamente, não exista ninguém, para os de terceira classe, se comprovado também dependência econômica. Então, essa assertiva está correta, né? Que vai dizer que os dependentes de uma classe exclui do benefício os das classes seguintes. Corretíssima. Vamos lá, questão 11. Compete ao Conselho Nacional de Previdência Social, órgão superior de deliberação colegiada, apreciar e aprovar as propostas orçamentárias da Previdência Social antes de sua consolidação na proposta orçamentária da Seguridade Social. Gente, essa é uma questão decoreba, né? Então, eu trouxe aqui o artigo para vocês, completinho, para que vocês possam estudar. Tá lá no artigo 4º a resposta, inciso 4 da Lei 8.213, que é a Lei de Benefícios, que vai dizer qual é a competência do Conselho Nacional de Previdência Social. E lá no inciso 4º, apreciar e aprovar as propostas orçamentárias da Previdência Social antes de sua consolidação na proposta orçamentária da Seguridade Social. Então, tá aqui a resposta, né? Decoreba mesmo. Então, está correta. Certa. Eu trouxe os demais incisos para que vocês possam aí dar uma olhada, que pode ser que caia em outras questões, né? Para vocês darem uma estudada. Vamos à questão 12. Oswaldo cumpriu pena de reclusão devido à prática de crime de fraude contra a empresa em que trabalhava. No período em que esteve na empresa, Oswaldo era segurado na Previdência Social. Nessa situação, Oswaldo tem direito de continuar como segurado da Previdência Social por até 18 meses após o seu livramento.
Essa questão trabalha os períodos do período de graça, que são trazidos pela lei. Bom, gente, essa questão ela é incorreta, ela está errada, porque não existe esse período de 18 meses de período de graça. A lei não traz um período de 18 meses, e sim de 12 meses. Então, eu trouxe aqui a lei, o artigo, para que vocês possam consultar. E o segurado que fique preso terá, após o seu livramento, um período de graça de 12 meses. E a assertiva traz o período de 18 meses e por isso ela está incorreta. Artigo 15 da Lei 8.213, que é a Lei de Benefícios. Mantém a qualidade de segurado, independente de contribuições. Inciso 4. Até 12 meses após o livramento, o segurado retido ou recuso. Quer dizer que essa resposta está errada. Questão 13. Entre os objetivos traçados pela Constituição Federal para a organização da Seguridade Social consta o caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite. Então, gente, eu trouxe aqui o artigo 194, é um artigo muito importante de ser estudado por cada um de vocês. Então, por favor, peguem o artigo 194, escrevam, reescrevam, leiam, preguem pela casa inteira, porque é um artigo muito importante para o estudo do direito da Seguridade Social. Então, gente, lá no artigo 194, no inciso 7, trata exatamente do que trouxe a questão. Vai falar do caráter democrático e descentralizado da administração mediante gestão quadripartite, quer dizer, em 4 partes, né? Com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados. A questão está correta, muito importante esse artigo e esse inciso. Questão 14. São considerados beneficiários do RGPS na condição de dependentes dos segurados o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental, que o torne absoluta ou relativamente capaz, assim declarado judicialmente. Bom, gente, essa questão é uma questão que hoje ela geraria polêmica, né? Porque essa redação é redação antiga. Em 2013, essa assertiva estaria correta, mas hoje essa assertiva ela não está correta mais, porque houve uma alteração na lei, e eu trouxe aqui para vocês. O artigo 16 da Lei 8.213 estabelece o seguinte: são beneficiários do regime geral de previdência social na condição de dependente do segurado. 1. O cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. Depois traz os pais, o irmão não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos, ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. Houve uma alteração, né, na lei, e ela não traz mais a necessidade de declaração judicial, como trata lá o enunciado, né? No fim fala assim, declarado judicialmente. A lei atual não traz mais essa necessidade, razão pela qual essa questão estaria errada. Gente, muito importante que vocês entendam, quando buscarem questões na internet para estudar, que fiquem atentos às alterações, porque as questões estão com os gabaritos certos para aquela época, né? Para o ano em que o concurso foi realizado. No ano passado a gente teve algumas alterações previdenciárias, né? Houve aí a reforma que foi tão... apareceu tanto nas televisões, nos rádios, né? No Facebook a gente viu. Então vamos prestar atenção, porque se estudarmos por questões antigas com gabarito errado, provavelmente nesse concurso de agora
não conseguiremos ter o êxito que necessitamos e que esperamos, né? Questão 15. A Previdência Pública é gerida pelo Estado, dividindo-se em regime geral da Previdência Social e regime próprio de Previdência Social. Essa questão está certa, porque ambos os regimes, tanto o regime geral de Previdência Social quanto o regime próprio de Previdência Social, são regimes públicos e são geridos pelo Estado. Algumas pessoas confundem, né? Então vamos gravar. Tanto o regime geral quanto o regime próprio de Previdência Social são regimes públicos. Eu trouxe aqui os artigos da Constituição que vão tratar de ambos os regimes. Primeiro, o artigo 40, que vai dizer que os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado o regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto nesse artigo. E o artigo 201 da Constituição, que vai dizer que a Previdência Social será organizada sob forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e atenderá nos termos da Lei A. Então, esse é o caput do artigo 201 da Constituição, e por essa razão a nossa questão está certa, né? Os demais regimes privados, gente, seriam os regimes privados de previdência aberta e fechada. Os regimes privados de previdência aberta são aqueles que são abertos a qualquer pessoa que queira participar de uma previdência privada. Já o regime de previdência privada fechada são aquelas previdências destinadas a determinados grupos, como é o caso da OAB-Prev, que é destinada somente para os advogados, ok? Então vamos lá, questão 16, tá quase acabando, gente, aguenta firme. Considere a seguinte situação hipotética. Lúcio, que tem 53 anos de idade, é domiciliado no município de Juazeiro, Bahia, onde exerce a atividade de artesão por conta própria e responsabiliza-se também pela venda de suas peças no centro de artesanato local. Nessa situação hipotética, Lúcio exerce atividade de filiação obrigatória ao RGPS, sendo considerado, portanto, segurado especial. Lúcio, pelos motivos apresentados acima, vamos com calma. Ele tem 53 anos e é domiciliado em Juazeiro, Bahia. Ele exerce atividade de artesão por conta própria. Muito importante essa parte. E responsabiliza-se também pela venda, quer dizer, ele é quem assume os próprios riscos da sua atividade. Nessa situação, exerce atividade de filiação obrigatória. Ele sim, por quê? Ele presta serviço e ele vende, né? Quer dizer, ele tem uma contraprestação remunerada. Então, ele é de filiação obrigatória ao RGPS? Sim. Sendo considerado, portanto, segurado especial, gente, olha a pegadinha. Segurado especial, não. Ele não tem os requisitos para segurado especial. Ele seria, na verdade, contribuinte individual. Ok? Ele não é segurado especial. Para ele ser segurado especial, principalmente, ele teria que prestar um serviço de natureza rural ou que tivesse alguma ligação com pescador artesanal. Ok? Ele, como exerce atividade remunerada e sem subordinação, né, ele não tem chefe e ele mesmo se responsabiliza pelo risco da sua atividade, ele é contribuinte individual. E é bom lembrar também que a atividade dele é urbana, então não tem como ele ser segurado especial. Eu trouxe lá
o artigo que fala do segurado especial. Quem que vai ser, né, o segurado especial? A pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com auxílio eventual de terceiros, na condição de produtor, pescador artesanal. Ok? Então, essa questão está incorreta. Questão 17. Nos termos da atual redação da Constituição, são objetivos estabelecidos para a organização da Seguridade Social, entre outros, a seletividade e a distributividade na prestação dos benefícios. Bom, gente, eu trouxe aqui o artigo 194, que vai dizer quais são os objetivos da Seguridade Social. Essa questão também é uma questão de decoreba. E tá aqui, ó, seletividade e distributividade na prestação de serviços e benefícios. Razão pela qual essa assertiva 17, né, está corretíssima. Está correta. Muito importante o artigo 194, gente. Para aquelas pessoas que pedirem, né, o material, eu vou entregar um quadrinho que vem com as siglazinhas para que a gente possa decorar esses objetivos da Seguridade Social. Existe um esquema, um macete que eu vou passar para essas pessoas, ok? Questão 18. Edmar, ex-estudante de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, nunca exerceu atividade profissional. Muito importante. No entanto, elegeu-se deputado federal, sendo que a atividade parlamentar foi sua primeira experiência político-profissional. Com base nessa situação hipotética, é correto afirmar que, enquanto estiver no exercício do mandato, Edmar será assegurado obrigatório da Previdência Social na qualidade de empregado. Essa questão também é uma questão que exigiria um conhecimento, né, uma decorebinha. Artigo 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas. A linha J. O exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado a regime próprio de Previdência Social, que é o que nos traz, né, falando, com base na situação hipotética, é correto afirmar que, enquanto estiver no exercício do mandato, Edmar será assegurado obrigatório da Previdência Social na qualidade de empregado? Sim, ele será assegurado da Previdência Social se ele não tiver um regime próprio de Previdência Social. Esse gabarito foi considerado correto pela CESP, viu, gente? Então, gravem isso. Questão 19. A previdência privada é a ser aberta. Questão 19. Questão 19. A previdência privada aberta é acessível a uma clientela específica, como, por exemplo, empregados de certas empresas ou grupos econômicos que contribuem para o fundo de pensão. Gente, vamos lá, eu disse, né? Já abordei esse assunto aqui antes. A previdência privada aberta, como o próprio nome diz, ela é aberta. Ela não é, como trouxe a questão, dedicada a uma clientela específica. E não se restringe a determinados grupos, categoria ou empresas. O conceito, né, ele trocou. A previdência privada fechada é que é acessível a uma clientela específica, que é o caso, por exemplo, da OAB, como eu disse antes, que é a OAB Prev, que é destinada aos advogados. Então, essa está errada. Questão 20. O Conselho Nacional de Previdência Social possui como membros, dentre outros, 9 representantes da sociedade civil. Os membros da CNPS e seus respectivos suplentes serão nomeados pelo Presidente da República, sendo os representantes titulares da sociedade civil mandato de 2 anos, vedada a recondução.
essa assertiva está incorreta, e o que está errado é o finalzinho, né? Onde fala que é vedada a recondução, sendo que a lei traz que é possível a recondução por uma única vez. Eu trouxe para vocês o artigo 3º da Lei 8.213, que vai tratar exatamente da CNPS. Ela vai ser composta por 6 representantes do governo federal, 9 representantes da sociedade civil. E no parágrafo 1º vai dizer: os membros do CNPS, Conselho Nacional de Previdência Social, e seus respectivos suplentes serão nomeados pelo Presidente da República, sendo os representantes titulares da sociedade civil mandato de 2 anos, podendo ser reconduzidos de imediato por uma única vez. Por isso essa questão está incorreta, exigiria também um conhecimento prévio, né? Uma decorebazinha básica.